Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live e hoje simplesmente esse vídeo está sendo feito na segunda-feira, a semana que a gente abre. Talvez a última semana da história de Rick Grimes e de Michonne. Será que realmente vai ser só um evento de 6 episódios e vai encerrar a história dos dois personagens? Obviamente que nessa semana a gente vai ter essa resposta, que ela vai ser conclusiva para o bem ou para o mal, para o sim ou para o não e tudo mais. E galera, no episódio 5 a gente teve o retorno de um personagem que é sim o personagem familiar que estava colocado para o Scott Gimple queria aparecer no The Ones Who Live. As teorias estavam voltadas para outros personagens, inclusive as minhas próprias teorias não estavam chegando. E um personagem que, além de ter feito muito sentido, porque ele tem total ligação com a personagem da Jadis, que foi a real protagonista do quinto episódio, porque simplesmente se encerrou um arco de uma personagem que apareceu em 3 séries do universo The Walking Dead, uma personagem que estava já com a gente há 7 anos já aparecendo no universo The Walking Dead e teve a sua grande conclusão, que foi o personagem da Jadis. Ou seja, o personagem do Gabriel faz completo e total sentido realmente ser ele, esse rosto familiar, a aparecer nesse quinto episódio de The Ones Who Live. E ontem, no nosso grande debate, o Henrique já trouxe uma outra teoria que começa a fazer muito sentido para algumas coisas que a gente começa a colocar que possam acontecer nesse sexto episódio ali, se a gente for colocado para uma continuidade dessa história toda, tá? Vou deixar de lado a minha esperança, se a gente realmente tiver, tá, essa continuidade dessa história. Que é, já que se abriu, né, essa possibilidade de comunicação ali para o primeiro contato entre o Gabriel e a Jadis, que daqui a pouco possa acontecer através do Gabriel, esse outro contato, seja com o Rick, com o Michonne, no encerramento desses atos, desse primeiro evento de 6 episódios, a gente tá colocando o primeiro evento, né? 6 episódios de The Ones Who Live, e tenha novamente esse contato acontecendo, e tenha daí, realmente, aquilo que a gente tanto quer. A reunião dos personagens que ficaram em Alexandria, em Commonwealth e tudo mais, com o Rick e Michonne que estão, né, batalhando toda a questão em relação ao CRM e tudo mais. Essa possibilidade ela já fica aberta. Antes, galera, de colocar exatamente assim, ó, qual é a linha do tempo onde acontece cada flashback, vou trazer simplesmente um abre aspas, né, do Sr. Seth Gilliam, o intérprete do Padre Gabriel, sobre o que aconteceu, cara, dessa surpresa toda da gente ter o retorno do personagem nesse momento do Anos Olive, tá? E ele, obviamente, já coloca uma coisa que é muito importante, tá? Ele não fazia ideia sobre essas conexões, sobre, né, não só a sua participação em The Ones Who Live, mas sobre as conexões de contato com a Jadis. Vamos ver que ele falou exclusivamente para o comicbook.com, tá? Eu tive a ideia inicial de qualquer ator, sabe? Você poderia ter me contado isso há alguns anos, isso teria influenciado minha atuação. Brincou o Seth Gilliam, né? Ele está falando que ele recebeu um telefonema do Scott Gimple e através dali que ele recebeu realmente, além do convite, essa ideia do que estava sendo planejado para acontecer. Não, ele não tinha ideia há alguns anos que esse era o caminho que ele seguiria com os personagens. Então eu não poderia usar isso, né, contra ninguém, nem mesmo, né, uma piscadela para mim mesmo. Mesmo com a confidencialidade, né, colocado ali pelo clero, ou seja, toda a parte de confessionário que o Padre Gabriel colocou ali na conversa toda com a Anne, com a Jadis, né, como a gente quiser chamar ela nesse momento, tem uma coisa que é muito importante, né? Se a gente tirar esse fator aqui, ok, isso não estava planejado na história de The Walking Dead, ou seja, durante, né, os eventos todos que aconteceram, o Padre Gabriel guardou uma informação muito importante, né, se a gente for pegar exclusivamente assim, a história e não se estava planejado ou não, que não estava, isso a gente sabe muito bem. Mas se for pegar só a história, se for considerar só a história, e eu vou abrir até uma gaveta assim, a mesma coisa do que a gente menciona, pô, The Ones Who Live existe por quê, né? Porque Jade salvou Rick Grimes e levou para o CRM, Michonne decidiu ir atrás de Rick Grimes, é a história que nós temos em The Ones Who Live acontecendo. Se a gente pegar a vida real, que é a mesma coisa do Seth Gilliam não saber nenhum tipo de ideia, nem o Scott Gimple saber que seria esse o caminho traçado para os personagens, Rick Grimes sai de The Walking Dead porque Andrew Lincoln quis sair de The Walking Dead. Michonne sai atrás de Rick Grimes porque Dana Gurira quis sair de The Walking Dead. Então é essa mesma função se a gente assim, ok, vamos considerar o todo que envolve o que realmente acontece, né, na vida dos atores, qual foi a decisão realmente tomada. E se a gente pegar exclusivamente a história acontecendo, cara, tá ali os acontecimentos. E
nesse fator, cara, o Padre Gabriel sabia né, que a Jades tinha sim uma outra grande comunidade ali, existia esse contato, por mais que as conversas colocadas, né, a maneira como os diálogos são bem claros em dizer que estamos colocando ali essa confidencialidade em relação ao confessionário, por isso que o Padre Gabriel não fala nada para o seu lado. Tudo que existe a respeito da Jades já estava claro até antes desses flashbacks em relação ao Gabriel, do porquê que ela não poderia mencionar absolutamente nada, né, para o lado dela em relação ao CRM. Os diálogos eles explicam por que não tem esse contato, só que ao mesmo tempo todos os flashbacks estão colocados em momentos de grandes conflitos ali, existentes do lado do Padre Gabriel. Inclusive até tem aquela fala dele, né? Pô, a gente pode se encontrar novamente, né, daqui a um ano, caso eu esteja vivo, caso eu consiga, né, minha sobrevivência e tudo mais. Ele guardou esse segredo por completo, né? Então, toda essa questão de confessionário foi realmente a explicação, para mim, cara, a mais plausível que poderia existir, mesmo com toda a dificuldade colocada, porque não teria outra maneira de explicar por que o Padre Gabriel não contou para os outros, em qualquer momento de dificuldade que eles passaram em conjunto, a existência não da Jades especificamente só, mas dessa tal grande comunidade que a Jades estava fazendo parte. Então isso também é uma outra coisa assim que é importante a gente salientar, para não ficar a pontas soltas, porque o roteiro de Demons Olivia ele está tratando de preencher muitas lacunas e dar as respostas para a gente. Então essa resposta, a aparição do Gabriel, ela também ela faz sentido dentro desse contexto que a gente está vendo ali. E isso também é muito importante. E galera, vamos seguir aqui, ó. Acho que ele tem que confiar nela. Isso ele está falando para o Padre Gabriel em relação, né, às conversas junto com a Jades. Acho que isso faz parte do acordo de assumir essa posição. Você tem que acreditar no que as pessoas estão lhe dizendo e tem que fazer isso sem que, né, se pense que elas têm segundas intenções, porque elas precisam ser ouvidas mais do que manipular você. Você tem que acreditar neste tipo de ideologia. Acho que seria interessante olhar para trás e juntar as duas séries, em termos de linha do tempo. Galera, se preparem que semana que vem, pós-encerramento do Anos Livre, vou fazer um grande vídeo sobre a linha do tempo do nosso universo da Walking Dead, tá? Atualizada. E ver se há algo na performance de anos atrás que conectaria os dois mundos. Isso seria realmente interessante. Então vamos colocar realmente, tá, onde que acontece cada flashback. Porque a gente tem o 3, o 2 e o 1, a gente faz essa contagem regressiva de anos ali, e mais, né, o último momento onde o Padre Gabriel está sozinho e não tem a aparição da Jade naquela conversa. Vamos começar do começo, tá? Vamos começar pelo primeiro de 3 anos atrás. Ele foi ambientado durante a linha do tempo pós o Rick Grimes ter desaparecido, entre as temporadas, né, entre a parte 9B e a 10ª de The Walking Dead, conforme observado por Gabriel dizendo a Anne que tentou encontrá-lo usando o rádio amador que Eugene colocou em funcionamento lá no final da 9ª temporada, ou seja, a gente está naquele momento de toda a relação do que está acontecendo contra os sussurradores. Esse é o primeiro ponto. Segundo flashback, de 2 anos atrás, ocorreu após a saída de Michonne no episódio da 10ª temporada. E Gabriel disse a Anne que Michonne estava ajudando pessoas, o grupo móvel que acabaria por levá-la a Rick em Dawn's Relief. Gabriel então disse a Anne que os sussurradores comprometeram as paredes de Alexandria e a comunidade estava morrendo de fome. E aqui, dessa questão, cara, é o que me lembrou toda aquela brincadeira que a gente fez lá no final da 10ª temporada, início da 11ª, do Virgil sempre segurando sozinho os portões de Alexandria, por isso que ele simplesmente sumiu da série. O Virgil some da série, porque ele tá lá segurando sozinho, né, Last Man Standing, os portões de Alexandria lá. Colocando Gabriel e Anne em segundo lugar. A reunião pós a Guerra dos Sussurradores terminou no episódio da 10ª temporada. Alexandria ainda estava se reconstruindo na parte C da 10ª temporada. Lembrem dos episódios especiais que a gente teve durante aquele momento todo que o mundo vivia a pandemia. A AMC postergou a estreia da 11ª temporada, foi aquele momento que a gente teve os anúncios e tudo mais, e a gente teve aqueles episódios especiais que é a 10C. E a comunidade ainda tinha comida para uma semana na estreia da 11ª temporada no HBO Part 1, que é realmente o momento de partida da Meg, Negan e o grupo, né, para conseguir a busca por alimentos na antiga comunidade da Meg lá e tudo mais, tá? Vamos ao último flashback, tá? Que é o de 1 ano atrás.
Aconteceu por volta da 11ª temporada de The Walking Dead. E daí tem essa menção que também é sempre importante a gente fazer, tá? Que o Padre Gabriel ele não traiu a Rosita naquele momento que ele está ali com a Anne vulgo Jades, tá? Quando ela beija ele. O relacionamento de Gabriel e Rosita já havia terminado, né, durante o intervalo de 6 meses, e o final da série de The Walking Dead foi concluído com um salto final de 1 ano após a morte da Rosita. E esses eventos aqui do último flashback, eles são bem fortes ali, tá? Talvez seja dos 3 flashbacks o que eu mais gostei da questão do conflito, da questão do que leva a mais para os personagens ali naquele momento. E o último momento, galera, onde o Padre Gabriel está sozinho, cara, é uma coisa muito importante porque ele coloca os eventos nos tempos atuais. Exatamente do que está acontecendo ali, tá? É óbvio que não é simultâneo, tá? A gente não está vendo simultaneamente o que acontece com Rick, Michonne e Jades, e do outro momento lá, o Padre Gabriel esperando a Jades, vulgo Anne, chegar. Não é simultâneo, só que está na mesma linha do tempo, ou seja, é algo que acontece no mesmo ano, tá? Para deixar um português mais claro. Está acontecendo ali ao mesmo tempo dessa questão do ano. Ou seja, a gente está falando de um tempo presente. Se é do tempo presente, simplesmente esse contato todo que pode acontecer usando o Padre Gabriel, que é a nossa figura dentro de Danos Relive, de conexão com Alexandria, cara. Porque outra questão é a relação do Eugene, né? Pô, o Josh McDermott, cara, ele tava lá presente, entendeu? Na Premiere em Los Angeles, tirou foto com a galera. Eu sei que ele tá no elenco de Suits, né? É uma continuação de Suits que eles vão fazer colocado dentro da Netflix. Vai ser diretamente essa continuação para a Netflix. Vai ser, né, o Suits Los Angeles que eles vão fazer. Então, eu sei que ele tá presente em outra série, mas nada impede dele já ter feito, né, essa gravação, porque realmente ele já, se ele está na série, por exemplo, aparecendo, nem que seja ele numa ponto, uma participação, pô, o Eugene já ter feito isso ano passado, já ter gravado isso ano passado e tá presente dentro da série ali, porque, galera, como a gente não tem, né, nenhum tipo de anúncio, e para mim, repetindo, só vai ter algum tipo de anúncio no segundo seguinte que acabar The Ones Who Live, caso essa história realmente fique em aberto para os personagens e toda essa questão do CRM, tá? O Omega Sun já mandou aqui uma teoria que ele encontrou lá no Reddit. Essa teoria ela ganha cada vez mais força pós o episódio 5 e com a promo do episódio 6. Ontem, aqui ó, no Tudo Sobre um X6, eu trouxe novamente essa teoria para poder argumentar sobre ela, ou seja, essas conexões ali com esses personagens, seja o Padre Gabriel, seja o Eugene, cara, acontecendo em final de sexto episódio, ela seria assim, ó, perfeita para essa ligação entre o que está acontecendo, como o Seth Gilliam fala, cara, entre cada mundo, né, entre os eventos de cada série, como que a gente vai conectar esses personagens aqui e tudo mais. Então, galera, essa aqui é realmente essa timeline desses flashbacks dos encontros entre o Padre Gabriel e a Jades vulgo Anne. O que vocês acham? Teremos, né, o Padre Gabriel aparecendo novamente ali, né? Ainda bem que, cara, que isso não vazou, ainda bem que isso estava bem guardado pra gente ter essa surpresa. E eu gostei já das teorias que começaram a rolar ontem na live também, né, sobre o prólogo do episódio, onde o Padre Gabriel tá caminhando, tem o helicóptero, olha pra cima. Se aquilo ali realmente era em momentos do flashback, de algum desses 3 ou 4 que a gente vê, né, se considerar o último ali mesmo seja tempo presente, ele está considerado junto, né, dessas lembranças todas que a gente está vendo, ou se é algo que já está colocado como uma pequena parte de algo que a gente vai ver acontecendo nesse sexto episódio ali. Essa parte também é muito, muito, muito interessante, porque já provoca outras conexões. Então, galera, coloquem mais nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Galera, 2 vídeos por dia saindo, semana inteira, porque estamos na nossa última semana da era desse evento de 6 episódios de The Ones Who Live. E lembrando que quinta-feira, 21 horas, tem nossa grande live de expectativa para o sexto episódio. A gente vai teorizar e teorizar muito, porque essa semana a gente vai reunir ainda mais informações. Eu, o Henrique e o grande Gabriel Minato da Walkers Family, reunidos novamente para a gente poder fazer esse grande momento, cara, de celebrar essa
parte final que a gente está. Simplesmente Deus o livre. TEC 04, viva o seu sonho aqui.